Fala, meu povo maravilhoso! Que prazer, que satisfação estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas. E hoje nós vamos resolver uma série de questões da Lei de Execução Penal, que é a LEP 7.210 de 84. Eu já peço você que abra a sua lei, pegue o seu material para que você possa fazer as anotações, galera. É muito importante, durante a aula, você ir fazendo as suas anotações. Por quê? Porque essas anotações depois vão servir de resumo, tá? Para que você possa estudar esse resumo. Então, pega o seu material. É de suma importância também você conhecer a lei. Sem a lei, né, você não tem o conhecimento. Se a lei vai cair na sua prova, obrigatoriamente você tem que ter o conhecimento da lei, tá? Então, abra a sua lei, abra o seu material e vamos, então, direto à primeira questão aí para vocês. Olha aí. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. E aí? E aí? Primeira coisa, nós temos que entender. O que é remissão? O que é remissão mesmo? Vocês estão lembrados da remissão? E a remissão aqui, meu povo maravilhoso, é aquela remissão com C cedilha? Tá? Galera, o que é remissão? Remissão é o desconto que o condenado vai ter na pena. Que desconto? Pelo trabalho e pelo estudo. Então, se ele trabalha, ele tem direito de descontar na sua pena. Se ele estuda, ele também tem direito de descontar na sua pena. E como é que é isso mesmo? Vamos lembrar? Remissão pelo trabalho. Como é que acontece a remissão pelo trabalho, meu povo maravilhoso? A cada 3 dias trabalhados, ele vai descontar 1 dia de pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, ele vai ter o direito de descontar 1 dia de pena. A cada 3 dias trabalhados, ele vai descontar 1 dia de pena. Lembrando que a jornada mínima são de 6 horas, a jornada máxima são de 8 horas, de acordo com a LEP. A LEP diz que 1 dia de serviço tem que contar com no mínimo 6 horas, no máximo com 8 horas. Tá bom? Então, a cada 3 dias que ele trabalha, ele vai descontar 1 dia de pena. Agora, e a remissão pelo estudo? Estudo. Olha aí. A cada 12 horas, divididas em no mínimo 3 dias, ele vai ter direito a 1 dia de remissão. Então, a cada 12 horas de estudo, essas 12 horas têm que ser divididas em no mínimo 3 dias. Presta atenção, não pode dividir 12 horas em 2 dias, é no mínimo em 3 dias. Então, pode dividir em 4? Pode, em 5 pode, em 6 pode. Não pode dividir essas 12 horas abaixo de 3 dias, no mínimo 3 dias. Então, ele vai estudar ali no mínimo 4 horas por dia, tá? Então, a cada 3 dias que ele estudar 4 horas, ele ganha um dia de remissão. Beleza? E aí, meu povo maravilhoso, a LEP, buscando incentivar o preso não somente a estudar, mas também a concluir os seus estudos, ele trouxe aí esse benefício. É isso mesmo. Se o preso, se ele concluir o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior, ele vai ter direito a mais 1/3 da remissão. Então, se ele concluir, ele vai ganhar mais 1/3 dos dias remidos. Tá?
Isso é para quê, meu povo maravilhoso? Para incentivar os presos a não só estudar, mas também a concluir os seus estudos, tá bom? Então, essa aqui está correta. Essa número 1 está correta. Beleza? Vamos lá. Falei. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha a atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Vai uma dica aqui para vocês, tá? RDD. Artigo 52 da LEP. Galera, sendo muito sincero, você não pode ir para a sua prova, sem ler o artigo 52 da LEP, que vai tratar sobre o regime disciplinar diferenciado. Por que eu estou falando isso? O RDD, o artigo 52 da LEP, sofreu uma grande modificação pelo pacote anticrime. Vou falar de novo. Sofreu uma grande modificação pelo pacote anticrime. Tá? Agora, em 2020. Então, não deixe de maneira nenhuma de dar uma olhada no artigo 52 antes da sua prova. Tá? Antes da sua prova. Por quê? Porque se cair LEP, tem uma grande chance de cair o RDD, porque é uma novidade que a LEP está trazendo. Tá bom? Olha só. Antes dessa inovação, havia a possibilidade do RDD para aquele indivíduo que cometesse uma falta grave, para aquele indivíduo que cometesse um crime doloso, tá? Que causasse subversão à ordem ou à disciplina interna da unidade prisional. Essa era a hipótese do RDD. Depois da modificação do pacote anticrime, foram introduzidas outras possibilidades, tá? Foram introduzidas outras possibilidades de aplicação do RDD. Então, presta atenção. Mesmo que o preso não tenha praticado nenhum crime doloso, nenhuma falta grave, ainda assim tem possibilidade dele ser levado ao RDD. Lembrando, quem coloca no RDD juiz tem que ser uma decisão judicial. E presta atenção nessa pegadinha de prova. Olha o TOD. Vou te entregar o TOD aqui agora. Presta atenção. Se o indivíduo ele é membro de uma organização, presta atenção. Se o indivíduo ele é membro de uma organização, tá? Ele pode ser colocado no RDD. Membro de uma organização. Mas olha o detalhe. Se o indivíduo ele é líder, ele exerce liderança nessa organização criminosa, presta atenção, ele vai para o RDD e mais, ele vai para o RDD em um estabelecimento prisional federal. Olha a pegadinha de prova. Se ele é membro de uma organização, RDD. Se ele é o líder da organização, RDD, mas em presídio federal. Se liga nessa dica. Ela é importante para que você não erre. Tá bom? Então, olha lá a dica. Se ele é membro, RDD. Se ele é o líder, RDD em presídio federal, obrigatoriamente. Tá bom? Então, não deixe de dar uma olhada nesse artigo 52. Tá bom? E lógico e evidente, esse artigo, essa questão está correta. Existindo indícios que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente, tá, galera? Será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Em estabelecimento prisional federal. Ok? Olha a próxima questão aí, galera. Olha aí. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão,
disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. E aí? Olha só, aqui está falando de trabalho externo. Trabalho externo. Galera, o que é trabalho externo? O que é trabalho externo? É o trabalho, vamos lá, fora da unidade prisional. Fora da unidade. Fora da unidade. Ok. Cuidado com um detalhe aqui, com a pegadinha. Olha só. O indivíduo que está cumprindo pena no regime fechado, ele pode trabalhar fora da unidade? O indivíduo que está cumprindo pena no regime fechado, ele tem direito ao trabalho externo? E a resposta é sim. Cuidado com essa pegadinha. Porque às vezes fica parecendo que o indivíduo, por estar cumprindo pena no regime fechado, ele não tem direito ao trabalho externo. Isso não é verdade. Tá? Então, presta atenção. Ele está no fechado. Ele tem direito de sair da unidade prisional para trabalhar? Tem. Mas aí tem esses requisitos aí, ó. Qual seja, ele tem que cumprir 1/6 da pena. Ele tem que cumprir 1/6 da pena. Ok? Então, olha lá. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Isso está certo. E isso aqui é no regime fechado. Tá? Galera, é lógico e evidente, tá? Que tem que ter o quê? Vigilância. Tá? Tem o trabalho? Tem, mas tem que ser sob vigilância. É lógico, porque senão o cara vai fugir, ué. Lógico. Tá? Então, por esse motivo, é que às vezes é mais difícil a gente verificar esse trabalho externo no regime fechado. Por isso que é mais difícil. Mas tem a possibilidade? Tem. Está aí na lei. Só que ele tem que cumprir no mínimo 1/6 da pena. Então, se ele está no regime fechado, ele cumpre o mínimo de 1/6 da pena, ele tem direito de trabalhar fora da unidade prisional, lógico, com vigilância. Tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. Tá? No regime fechado também tem essa possibilidade. No regime fechado. Beleza? Maravilha. Vamos lá, tem mais. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. E aí? Não podendo ser inferior a um salário mínimo. Galera, primeira coisa, o trabalho do preso será regido pela CLT, consolidação das leis trabalhistas. E aí? Galera, olha só, o preso que trabalha, ele tem direito de ser remunerado. Está na lei, é direito dele. Mas presta atenção, ao preso não se aplica a CLT. Ao preso não se aplica a CLT. Desta forma, é possível pagar ao preso menos de um salário mínimo. Pode pagar ao preso menos de um salário mínimo. Ok? Só não pode pagar menos de 3/4 do salário mínimo. Então, o mínimo que o preso pode receber são 3/4 do salário mínimo.
Qual que é a lógica disso tudo aqui? Presta atenção. Se a gente aplicasse a CLT ao preso, ele teria que receber no mínimo um salário mínimo. No mínimo. Se aplicasse a CLT. Aí eu te pergunto, quem contrataria um preso? Você tem uma pessoa presa e uma pessoa solta. Se você vai pagar a mesma quantidade para ela, você ia contratar o preso ou você ia contratar a pessoa que estava solta? É lógico que você iria contratar a pessoa que estava solta, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, para incentivar a contratação dos presos, até mesmo para poder ajudar na ressocialização do preso, é essa possibilidade de pagar menos que um salário mínimo. Ou seja, o preso ele é uma mão de obra barata. Ela sai mais barata do que uma pessoa comum. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto. Ao preso não se aplica a CLT. Se não se aplica a CLT, eu posso pagar a ele menos de um salário mínimo. Mas não pode ser menos do que 3/4 do salário mínimo. O preso ele tem direito a receber pelo menos 3/4 do salário mínimo. Tudo bem? Então essa aqui, ela está errada, né? Essa aqui está errada, tá? Está errada. Tranquilo? Tem que pagar, olha aqui, no mínimo 3/4 do salário mínimo. Três quartos do salário mínimo. E tem essa possibilidade aqui, por quê? Porque não se aplica a CLT. Não se aplica a CLT. Não se aplica a CLT. Ok? Tranquilo? Maravilha. Olha aí. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva, submetendo-se ao regime da consolidação das leis do trabalho. Acabamos de falar isso, né, galera? Essa tá errada, né? Não se aplica a CLT, tá? Por este motivo, pode o preso receber menos que um salário mínimo. Beleza? Por isso que pode o preso receber menos de um salário mínimo. Tá bom? Não se aplica a CLT. Se aplicássemos a CLT, ele teria que receber no mínimo um salário. Como a CLT ela não é aplicada, ele tem o direito de receber no mínimo 3/4 do salário mínimo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Olha a próxima aí, galera. Caso necessário, será concedida assistência ao egresso, mediante concessão de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 6 meses. Galera, vai uma dica de ouro aqui para vocês. Sempre que você estiver estudando uma lei, seja ela qual for, se você estiver lá lendo a lei seca, tá? Tome muito cuidado com aqueles artigos que fala de prazo, que fala de tempo, que fala de causa de aumento, diminuição, quanto tem que aumentar, quanto tem que diminuir. Uma dica. Todas as vezes que você estiver lendo a lei seca, sugestão, leia com essa caneta. Sabe essas canetas marca-texto? Leia a lei seca com essa caneta. E sempre que tiver um prazo,
uma quantidade determinada, passe essa caneta marca-texto. Por que isso? Porque você marcou e continuou lendo. Depois, quando você for revisar a matéria, quando você estiver lendo aquele determinado artigo, quando você se deparar com essa marcação, o seu cérebro ele vai entender que aquela marcação que está em destaque é importante e ele vai dar uma importância maior àquela marcação. Isso vai te ajudar a memorizar com mais facilidade, tá? Então, sempre que você for ler a lei seca, leia com marca-texto. E todas as vezes que tiver prazo, você sublinha. Por quê? Primeiro, para o examinador é fácil demais ele produzir uma questão que tem prazo. Por quê? Ele vai pegar o artigo e vai mudar o prazo. Acabou. Para o examinador é fácil demais, é o que mais tem em provas. E para você é mais difícil. Por quê? Ou você sabe, ou você não sabe, não tem para onde correr aqui. O prazo é de 6 meses? Olha aí na tela. O prazo é de 6 meses? E aí? Ou você sabe, ou você não sabe, galera. Tá? Então, essa tá errada. E por que essa tá errada? Porque não são 6 meses, são 2 meses. Tá vendo? Tá vendo como prazo é fácil para o examinador criar a questão e difícil para você resolver a questão? Porque ou você sabia o prazo ou você não sabia o prazo. E como é uma forma de você saber o prazo? Todas as vezes que você estiver estudando lei seca, estude sempre com marca-texto. Tem prazo, tem quantidade, passa o marca-texto. E quando você voltar naquela lei, lendo o que você marcou, o seu cérebro vai dar mais atenção para aquilo. Tenha certeza do que eu estou te falando. Tá bom? Beleza. Olha a próxima aí. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Sendo que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização do MP. E aí? O estabelecimento prisional, ele tem, que prestar atendimento médico, farmacêutico, odontológico. Só que muitas das vezes o preso não vai ter esse atendimento no presídio. E tem mais. Por mais que no presídio, na unidade prisional, tenha esse tipo de atendimento, o preso ele tem direito de consultar, por exemplo, com um médico da sua confiança. O preso tem o direito de consultar com um dentista da sua confiança. Então, o preso tem direito de ser levado ao médico, de ser levado ao dentista. Como é que chama essa possibilidade da saída do preso da unidade prisional? E aí? Presta atenção. Presta atenção. Nós temos duas possibilidades de saída, não temos? É chamada permissão de saída. Permissão de saída. E a saída temporária. Essas são as duas possibilidades que o preso tem de sair da unidade prisional. Permissão de saída. Regime fechado, regime semiaberto, preso provisório. Provisório.
Saída temporária, somente o preso no semiaberto. Ok? Permissão de saída, com escolta. Saída temporária, sem vigilância. Aqui, cuidado. A regra é sem vigilância direta. A regra é sem vigilância direta. Mas pode o juiz determinar a colocação de tornozeleira eletrônica. Pode o juiz determinar o monitoramento eletrônico. É exceção, mas pode, tá? Por fim, permissão de saída. Quem autoriza? O diretor. Saída temporária. Quem autoriza? O juiz. Para que serve a permissão de saída? Justamente para ir ao médico, para ir ao dentista, para ir ao velório ou hospital. E a saída temporária? Visitar a família, estudar. Beleza? Então, se está falando de tratamento médico, farmacêutico, odontológico, nós estamos falando da permissão de saída. A permissão de saída ela é autorizada por quem? Pelo diretor e não pelo Ministério Público. Tá? Essa aqui está errada. Quem autoriza a permissão de saída, quem autoriza o preso ser levado ao médico, ao dentista, até mesmo no funeral de um parente próximo, do companheiro, da esposa, do irmão, ou no hospital para visitar quem esteja com a doença grave, quem dá essa permissão é o diretor da unidade prisional. O preso será levado mediante escolta. Ele não sai sem vigilância, ele vai sair escoltado. Ok? Então, essa está errada, porque quem autoriza não é o Ministério Público, e sim o diretor da unidade prisional. Beleza? Olha aí. Apolo foi condenado a pena de 15 anos de reclusão pelo crime de feminicídio. Nessa situação, por ocasião do seu ingresso no estabelecimento prisional, ele deverá ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Está aqui mais um assunto que você não pode ir para a prova sem saber. Não pode. Não pode. E ele é tratado no artigo 9A da LEP. 9A da LEP. Fiz questão de trazer o artigo aqui para vocês. Tá? Olha lá. O condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Galera, é uma obrigação. É uma obrigação. Tá bom? Mas é obrigatório quando? Crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou a liberdade sexual contra vulnerável. Nessas espécies de crimes é obrigatório. Aí a gente volta na questão, está falando de um crime de feminicídio. O que é um feminicídio mesmo, galera? O que é um feminicídio? É um homicídio qualificado. Tá?
o feminicídio é um homicídio qualificado. E vocês sabem que o homicídio é um crime contra a vida. Ok? O homicídio é um crime contra a vida. E se a gente volta aqui, nós temos lá crime contra a vida. Crime contra a vida. Ok? Então, essa aqui está correta. Ela está correta. Beleza? Não tem como. Não tem como. Está correta. Tranquilo? Falei. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. E aí, galera? E aí? Olha só o detalhe. Olha só o detalhe. Quando o indivíduo ele chega na unidade prisional, tá? Quando ele chega na unidade prisional, ele vai passar pela CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Para quê? Para individualizar o cumprimento da pena daquele indivíduo. Nós sabemos que determinados presos, eles não podem cumprir pena com outros presos, facções diferentes. Determinados crimes só cumprem pena com determinados crimes. E é para isso que serve a CTC. Ela vai fazer um mapeamento, uma visão daquele preso. E vai chegar na individualização daquele preso. Quais são as circunstâncias que deverão ser tomadas para aquele indivíduo realmente cumprir a sua pena com humanidade, dignidade, buscando a ressocialização. É para isso que serve a CTC. Tá? É para isso que serve. E, segundo a LEP, tá? A CTC ela é presidida pelo diretor e ela é composta por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e assistente social. Beleza? Então, essa aqui está correta. Essa aí está correta. Tranquilo? Show de bola. Olha lá. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a expedição da guia de recolhimento para execução, o cumprimento da pena privativa de liberdade é iniciado pelo apenado primário que praticou o crime com grave ameaça à vítima. Para fim de progressão para o crime menos rigoroso, o executado deverá cumprir ao menos. E aí, galera? Galera, lá vai mais uma dica. Artigo 112 da LEP. Você não pode de jeito nenhum para a prova sem ler o artigo 112 da LEP. Não tem como. O artigo 112 da LEP foi um outro artigo que foi muito modificado pelo pacote anticrime. Antigamente, nós tínhamos no artigo 112 algumas frações que o indivíduo deveria cumprir para progredir de regime. Agora, não há mais frações. Agora nós temos porcentagens. Então, galera, sinto muito, mas você vai ter que memorizar o artigo 112 da LEP. Vai ter que memorizar. E aí eu vou te ajudar. Como você vai fazer isso? Você vai fazer assim, ó. Você vai dividir crime sem violência ou grave ameaça
grave ameaça, tá? Aí você vai ver o primário e o reincidente. Depois você vai vir crime com violência ou grave ameaça, primário, reincidente. Faça a tabelinha de acordo com o que eu estou falando aqui, que não tem erro. Depois, crime hediondo sem resultado morte. Aí você tem primário, reincidente. E depois, crime hediondo com resultado morte. Primário, reincidente. Faça essa tabelinha. Faça essa tabelinha que não vai ter erro. Olha só. Na nossa questão, o indivíduo é primário, tá? Na nossa questão, ele é primário, tá bom? Primário. E o crime com grave ameaça à pessoa. Então, ele é primário, tá? Primário. E ele praticou um crime com grave ameaça à pessoa. Então, nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Crime com violência ou grave ameaça, ele é primário. Galera, se é um crime com violência ou grave ameaça e ele é primário, ele vai cumprir 25% da pena. Letra E. Ele vai cumprir 25% da pena. Letra E. Ok? Então, preencha essa tabelinha aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Preencha essa tabelinha lendo o artigo 112. Preencha, galera. Vale a pena. Preencha essa tabelinha. Depois que você preencheu, pegue essa tabelinha, cole em algum lugar onde você consiga ler essa tabelinha pelo menos 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Quanto mais você ler, mais fácil você vai memorizar. Beleza? Aqui é memorizar, não tem jeito. Porque aqui é aquela parte, ou você sabe ou você não sabe. Ou você acerta ou você erra. Não tem nem como você embromar aqui. Beleza? Então vale a pena artigo 112 da LEP. Vale muito a pena. Tá? Vamos lá. Pode ser suspenso ou restringido por ato normativo. Não, por ato motivado, desculpa. Pode ser suspenso ou restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional o direito de. Vocês sabem que os presos eles têm direitos. Isso você também tem que saber para a prova. Quais são os direitos do preso? Você tem que saber. Quais são os deveres do preso? Você vai saber. Perceba que aqui nós não estamos simplesmente resolvendo questões. Eu estou te indicando os principais temas que são cobrados na LEP. Então, anota esses temas e depois você vai lá na LEP ler os artigos. Direitos do preso, deveres do preso. Tá bom? Beleza. Então, dentre os direitos do preso, qual é aquele direito que o diretor pode suspender ou restringir? Olha aí. Qual seria? Galera, sem dúvida nenhuma, letra D. O preso tem direito à visita do cônjuge, parentes, amigos, em determinados dias. Perfeito? É um direito do preso receber visita. É um direito do preso receber visita do companheiro, da companheira, do parente, do amigo. É direito dele. Tudo bem? Direito. Mas o diretor, e presta atenção aqui, o próprio diretor, sem ter necessidade de autorização judicial, o próprio diretor, por determinação dele, ele pode restringir ou suspender esse direito. Sem necessidade de intervenção do juiz. Isso é esse é um poder, eu posso chamar de poder, mas é uma competência, compete
ao diretor, tá? Sem necessidade de autorização judicial, suspender ou restringir o direito de visita do cônjuge, parente, amigos em dias determinados. Tá? Perceba, aqui cabe ao diretor, mas olha lá, tem que ser por um ato motivado, tá? Ele tem que motivar. Não basta simplesmente dizer que vai suspender. Ele tem que dizer que vai suspender e apresentar o motivo pelo qual vai suspender. Tem que ser uma decisão motivada. Por quê? Porque se não é uma decisão motivada, é uma decisão nula. Aí ela pode ser cassada pelo juiz. Ela pode ser cassada pelo juiz, tá bom? Mas nesse caso aqui específico, pode o próprio diretor restringir ou suspender sem a intervenção aí do Poder Judicial, do Poder Judiciário, tá bom? Beleza. Olha aí, mais uma de progressão. Galera, progressão, você sabe o artigo 102 para a prova é o poder, viu? Escreve o que eu estou te dizendo. Com fundamento na Lei de Execuções Penais, se o apenado for reincidente, olha aí, reincidente, em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, terá direito à progressão de regime se ostentar a boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão e cumprir. E aí? E aí, galera? Só um detalhe aqui. Para o indivíduo ter direito à progressão de regime, ele tem que cumprir o requisito objetivo e ele tem que cumprir o requisito subjetivo. O que é o requisito objetivo? Cumprir parte da pena no regime anterior. E o subjetivo? Bom comportamento. Bom comportamento. Beleza? Então, necessariamente, ele tem que cumprir parte da pena no regime anterior e ter bom comportamento. Agora, o artigo 112, ele vai nos informar qual é a porcentagem que ele tem que cumprir no regime anterior. Por isso que é de suma importância. O artigo 112 da LEP, ele traz um requisito objetivo para a progressão de regime. Só um detalhe. É aqui uma pegadinha de prova. Mas eu não sei se, no seu caso, você vai cair, mas tem muita gente que cai. Qual é? Olha só. Se viesse na sua prova, a progressão de regime é vedada aos crimes hediondos pela gravidade destes crimes. E aí? A progressão de regime é vedada aos crimes hediondos pela gravidade destes crimes. Galera, com toda sinceridade, se vem uma questão dessa na prova, eu tenho certeza que a maioria vai errar. A maioria vai marcar essa questão como uma questão certa. A maioria tem na cabeça que os crimes hediondos são crimes graves. Se são crimes graves, merecem tratamentos rígidos. E se merecem tratamentos rígidos, não há progressão de regime. Isso está errado. Isso está errado. Por mais grave que seja o crime, o indivíduo ele tem direito a progredir de regime. Lógico e evidente, desde que ele cumpra os requisitos, objetivo e subjetivo. Se ele cumprir o objetivo e o subjetivo, por mais grave que seja o seu crime, ele tem direito à progressão. Tudo bem? Então vamos voltar à questão. O indivíduo ele é reincidente. E ele é reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então preste atenção. Se ele é reincidente em crime com violência ou grave ameaça, ele vai ter que cumprir 30% da pena para ter direito à progressão de regime. Está aí o requisito objetivo para que ele possa progredir de regime. Tá bom? 30%. Vamos lá.
Olha aí. São destinatários do princípio da proporcionalidade aplicável no âmbito da execução penal. E aí, tem gente que vai para as provas sem estudar princípios. Eu não entendo como é que o indivíduo ele vai fazer uma prova que vai cair direito penal, legislação extravagante, e ele não conhece princípios. Complicado. Complicadíssimo isso. Então, se atente aos princípios, porque eles caem em provas. Tá bom? Olha lá. São destinatários do princípio da proporcionalidade aplicável no âmbito da execução penal. Ou seja, quem, no âmbito da execução penal, tem que analisar, aplicar o princípio da proporcionalidade, galera? Quem? Vocês acham que o juiz ele tem que analisar, ele tem que observar o princípio da proporcionalidade? O legislador, o órgão de execução, é proporcional, galera. A pena, ela tem que ser proporcional à gravidade da conduta. A pena tem que ser proporcional à gravidade da conduta. Quem cria a pena? Quem estabelece a pena? Quem combina a pena? Quem? Quem combina a pena? O legislador. O legislador, ele cria o crime e combina a pena, não é verdade? O legislador, ele cria a conduta criminosa e para aquela conduta criminosa ele combina uma pena. A pena tem que ser proporcional à conduta. Então, o legislativo, ele tem que observar o princípio da proporcionalidade. O juiz, quando vai aplicar a pena, ele também deve observar a proporcionalidade. Ou seja, diante do caso concreto, ele tem que analisar a pena mínima e a pena máxima e aplicar dentro do mínimo máximo a pena proporcional à conduta do indivíduo. A conduta do indivíduo. Ou seja, o juiz, ele também tem que observar a proporcionalidade. Beleza? Ele também tem que observar. E aí, galera, os órgãos de execução, os órgãos da execução penal, os outros órgãos da execução penal, eles também devem analisar o princípio da proporcionalidade. Eles devem analisar o princípio da proporcionalidade para aplicar uma falta grave, uma punição para falta grave, analisar um pedido de progressão de regime, de comutação de pena e assim por diante. Olha como que o princípio ele é importantíssimo. Tá? O princípio da proporcionalidade ele deve ser analisado na criação da lei, na aplicação da lei e na execução da lei. Beleza? Então, questão número 13, tá? Questão número 13, letra B de bola. Deve observar o princípio da proporcionalidade, o juiz, o legislativo e os órgãos de execução. Tranquilo? Maravilha. Olha aí. Ao Conselho da Comunidade incumbe visitar, pelo menos uma vez por mês, os estabelecimentos penais de sua comarca, bem como supervisionar a assistência aos egressos. Conselho da Comunidade, olha aí. Conselho da Comunidade, que é um órgão da execução. Conselho da Comunidade, que é um órgão da execução. Ok? E aí? Galera, presta atenção. Vai com uma dica também. Nós temos vários órgãos da execução penal, correto? Cada um desses órgãos tem a sua incumbência. Sugiro que você leia isso, para você não ser induzido a erro. Então, nós temos lá vários órgãos da execução. Cada um desses órgãos tem a sua incumbência. Leia isso, tá bom? E aí, nós vamos entender que essa questão ela está errada.
E por que ela está errada, galera? Porque o conselho da comunidade não tem que supervisionar o egresso. A supervisionar o egresso é incumbência do conselho penitenciário e não do conselho da comunidade. Olha isso. Verdadeiramente, incumbe ao conselho da comunidade ir pelo menos uma vez por mês no estabelecimento penal. O conselho da comunidade vai ao estabelecimento penal, beleza? Da comarca. Mas não é competência do conselho da comunidade os egressos. Os egressos é da competência do conselho penitenciário, beleza? Então, galera, não tem jeito. Você tem que saber quais são os órgãos e tem que saber qual é a competência de cada um deles, a incumbência, tá bom? Para a gente fechar, suponha que um preso esteja em seu estado de saúde debilitado e que, em razão disso, a Defensoria Pública tenha requerido ao juiz competente indulto em favor do preso. Nessa situação, caberá ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre o pedido de indulto. E aí? Olha só. O preso estava em uma situação de saúde debilitada. A Defensoria, então, entra com pedido de indulto. E aqui tem um nome, não tem? Indulto humanitário. Tá? Tem o nome aí, ó. Não é indulto, é indulto. Tá? Indulto humanitário. Beleza? Indulto humanitário. Tá? Só que aqui, ó, tá errado. Tá? Porque não cabe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre o pedido de indulto. Não é da competência do Conselho Penitenciário. Beleza? Então você está errado. Tranquilo? Fala aí, meu povo maravilhoso. Antes de ser bom, seja constante. Não vou cansar de falar isso para vocês. Não vou cansar de falar isso para vocês. Antes de você ser bom em alguma coisa, você tem que ser constante nela. Tá bom? Meu povo maravilhoso, espero ter contribuído com vocês aqui, com essas questões da Lei de Execução Penal. Indiquei para vocês também artigos importantes, temas importantes dessa lei. Leia, não deixe de ler, tá? Porque essa lei é uma lei muito importante, cai muito em provas, tá bom? Galera, se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês, tá bom? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera, tchau!